Sabe quando a gente vai ao supermercado? É impressionante, né? Aquelas prateleiras sempre cheias, com frutas, legumes frescos, uma variedade enorme. Essa abundância toda que está sempre ao nosso redor parece até normal, quase mágica. E não é só com comida, pensa numa construção. Aqueles tijolos, todos empilhadinhos, prontos para virar uma casa. Parece que tudo está sempre ali, disponível, só esperando a gente usar. Mas, no meio de tanta coisa, a gente para pensar de onde afinal vem tudo isso? Qual é a verdadeira jornada por trás de cada produto, cada objeto do nosso dia a dia? É exatamente isso que a gente vai fazer agora. Vamos juntos seguir o rastro das nossas coisas, numa jornada que começa lá na matéria-prima e vai até a realidade que a gente conhece e vive. Para a gente não se perder, nosso caminho vai ter 5 paradas. Primeiro, vamos ver o que vem da terra, do mar e das minas. Depois, a gente passa pela grande transformação na indústria. Aí, vamos investigar a energia que move tudo isso. Em seguida, pensar sobre o equilíbrio entre progresso e o planeta. E, para fechar, uma pergunta para o futuro. Então vamos lá. O ponto de partida de tudo, tudinho mesmo, é o que a gente chama de setor primário. É a base, o começo de quase tudo que a gente produz e consome. E o que são essas atividades econômicas primárias? Bom, de um jeito bem simples, é tudo aquilo que a gente tira direto da natureza. Pensa em agricultura, criação de gado, mineração, pesca. É a primeiríssima etapa de toda a cadeia de produção. Agora, falando em natureza e produção, olha só que interessante este gráfico sobre a ocupação do solo brasileiro. O que salta aos olhos é que a maior parte, mais de 66%, é de área de conservação. Mas logo depois, com mais ou menos 30%, vem as propriedades rurais, que é onde a produção acontece de fato. As cidades, em comparação, ocupam um espaço bem pequeno. E nessas áreas rurais, a produção se divide em 2 sistemas principais. De um lado, como a gente vê aqui, temos o sistema intensivo, plantações enormes de uma coisa só, a monocultura, com muita tecnologia e máquinas, tudo bem focado para exportação. Do outro lado, tem o sistema extensivo, que muitas vezes é o da agricultura familiar, que planta de tudo um pouco, a policultura, e abastece mais o mercado aqui de dentro. Cada um com seu jeito e seus impactos, né? E além da agropecuária, não podemos esquecer do extrativismo, que também se divide em 3 tipos. O mineral, que nos dá ouro, ferro, petróleo. O animal, com a pesca e a coleta de frutos do mar. E o vegetal, de onde vem a madeira, a borracha, as castanhas, são os recursos brutos que a natureza nos oferece. Beleza, então a gente já pegou os recursos da natureza. E agora, o que acontece com eles? Aí a gente entra na segunda fase da nossa jornada, a grande transformação, com a chegada da indústria. O jeito de produzir as coisas mudou demais com o tempo. Começou lá atrás, com o artesanato, onde era tudo feito à mão, com ferramentas bem simples. Depois veio a manufatura, que já usava umas máquinas para ajudar. E hoje, a gente vive na era da indústria, com produção em massa, máquinas super complexas, outra realidade. Então, para ficar bem claro, a indústria é basicamente essa mágica da transformação. Ela pega a matéria-prima e transforma em bens de consumo, tipo um celular ou uma roupa, ou em produtos que vão ser usados por outras indústrias, como uma chapa de aço, por exemplo. Para a gente visualizar isso na prática, vamos seguir a jornada do papel. Começa com o corte das árvores, que vão para a fábrica. Lá, a madeira vira uma polpa. Essa polpa é prensada, seca e vira as folhas de papel que a gente conhece. Por fim, o papel é cortado, empacotado e vai para as lojas. Esse processo todo é um exemplo perfeito de transformação industrial. Mas, espera aí, tem uma peça fundamental nesse quebra-cabeça todo. O que move os tratores no campo, as máquinas na fábrica de papel, os caminhões que transportam tudo. A resposta é energia. Ela é o combustível de todo esse sistema. E de onde vem a energia que a gente usa no Brasil? Olha, os dados de 2019 mostram um cenário bem dividido. Dá uma olhada no gráfico. Um pouquinho mais da metade, quase 55%, vem de fontes não renováveis, tipo o petróleo. Os outros 45%, mais ou menos, vêm de fontes renováveis, como a força da água das hidrelétricas. É um equilíbrio bem interessante. Uma das nossas principais fontes renováveis é a hidroelétrica. As vantagens são bem claras. É renovável e quase não emite CO2. Só que, por outro lado, as desvantagens também são grandes. Os melhores lugares para construir usinas já foram usadas e as barragens enormes podem acabar tirando pessoas de suas casas e prejudicar muito a natureza ao redor. Agora, vamos para o outro lado da moeda, o petróleo.
nossa principal fonte não renovável. A vantagem é que a tecnologia para usar ele já está super desenvolvida e tem uma rede de distribuição no mundo todo. O problema? Bom, ele vai acabar um dia, emite muito CO2 e é um dos grandes vilões do aquecimento global. E a energia solar, onde ela entra nisso? Bom, ela é fantástica, é renovável, não polui com CO2 e dá para instalar em quase qualquer lugar. Os desafios? O custo para instalar ainda é alto. A produção de energia, claro, depende do sol e guardar essa energia ainda não é um processo muito eficiente. Ou seja, não existe uma solução perfeita. E essa conversa toda sobre vantagens e desvantagens de cada energia nos leva direto para a quarta parte da nossa jornada, a necessidade de achar um equilíbrio entre o progresso e o planeta. Porque toda essa produção e consumo tem um custo que nem sempre a gente vê. Essa imagem aqui é forte, né? Ela mostra o estrago que a mineração de ouro pode causar na Amazônia. Como diz ali do lado, a atividade industrial, por mais que seja necessária, aumentou muito o consumo de recursos e trouxe problemas ambientais bem sérios. É um lembrete visual de que toda a produção deixa uma marca. A indústria, que é o motor por trás disso tudo, tem essa dualidade. Por um lado, ela gera empregos, desenvolve tecnologias, faz as cidades crescerem. Mas, por outro, ela também concentra muita gente nas cidades, causa desmatamento para conseguir matéria-prima e acaba poluindo o ar, a água e o solo. E com tudo isso na mesa, a gente chega num ponto crucial. Uma grande pergunta sobre o nosso futuro. Tem uma citação no material que usamos de base que resume o dilema de forma perfeita. Quando ultrapassamos os limites da natureza, as complicações aparecem, tanto para a natureza quanto para as pessoas. Isso nos deixa com uma reflexão final, talvez a mais importante de todas. O progresso tem um preço. A grande questão é, quem deveria pagar essa conta?